Caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre que já está se findando a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Estamos indo estudar hoje a lição de número 11, que será ministrada na sua Escola Bíblica Dominical no dia 18 de março de 2018. E o título da lição será ou é Os Gigantes da Fé e o seu legado para a Igreja. A verdade prática se encontra no capítulo 11, que inclusive é o capítulo objeto de estudo e análise na aula de hoje, capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a verdade prática, a fé é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. Nós temos aqui 3 tópicos da nossa lição: a fé que gera confiança em Deus, a fé que faz ver o invisível e a fé que dá poder para avançar. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início à nossa conversa, o nosso debate. Continue conosco, voltaremos em seguida. Caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudar com vocês mais uma lição deste trimestre, a lição de número 11, que tem como título Os Gigantes da Fé e o seu legado para a Igreja. Na lição anterior, estudamos a lição de número 10 e concluímos o assunto da lição de número 10. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 39, diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então ele termina aqui o capítulo 10 nas suas argumentações, mostrando a importância do crente perseverar, da pessoa perseverar na fé, da pessoa continuar confiando em Deus, e como final, e o final disso, o final desta confiança, dessa fidelidade no Senhor, vai ser a salvação da sua vida, etc. E aí ele inicia, já que ele falou no final do versículo 10 a respeito de fé, de confiança, de crer, então ele inicia aqui o capítulo 11 falando sobre a fé, definindo a fé, dizendo que a fé, capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então ele começa definindo fé no capítulo 11, e esse capítulo 11, após ele definir a fé, nos 3 primeiros versículos, aí a partir do 4º versículo ele fala uma lista de pessoas, de personagens do Antigo Testamento que alcançaram o testemunho de pessoas de fé. Então ele fala de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de José, de Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros personagens bíblicos, alguns do sexo masculino, outros do sexo feminino, e assim ele fala de várias pessoas que foram pessoas que andaram com Deus, que confiaram em Deus, que tiveram fé em Deus, e a fé deles é reconhecida na palavra de Deus. Então esse capítulo 11 de Hebreus é um capítulo muito conhecido de todos nós, gostamos de chamá-lo de Galeria dos Heróis da Fé, Galeria dos Heróis da Fé. Então vemos que nesse capítulo 11, ao ver o exemplo, o testemunho e os motivos pelos quais o escritor aos Hebreus exalta a fé deles, nós vamos ver que essa fé que aparece aqui nesses heróis da fé com o sentido de ousadia, perseverança e confiança nas promessas de Deus. Essa mesma fé que garantiu que eles sempre avançassem e nunca recuassem. É essa fé que devemos imitar. Olhe que essa fé aqui não é simplesmente aquela fé de acreditar que Deus existe. Não é simplesmente acreditar que Deus existe.
porque a Bíblia diz, por exemplo, lá em Tiago, que até os demônios creem em Deus e estremecem. A fé que é falada aqui no capítulo 11 é traduzida melhor por fidelidade, confiança, é confiança em Deus, e essa confiança em Deus leva a pessoa a ser fiel a Deus, fiel aos mandamentos de Deus, leva essa pessoa a andar com Deus, a confiar na palavra de Deus, a confiar nas promessas de Deus e viver esta fé em sua vida. Então, o tópico 1 da nossa lição, a fé que gera confiança em Deus. E o primeiro personagem aqui que o escritor fala é a respeito de Abel. Abel, que era irmão de Caim. A Bíblia diz que eles dois, os dois irmãos, Abel e Caim, eles foram oferecer um culto a Deus. E cada um ofereceu uma oferta ao Senhor. Isso está registrado em Gênesis, no capítulo 4. E Abel ofereceu sacrifício dos animais, das primícias dos animais do campo, das suas ovelhas. Capítulo 4, versículo 4, diz que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, observe aí que dois irmãos, duas pessoas foram oferecer um culto a Deus, e ninguém se apresentava diante de Deus de mãos vazias. A forma de culto naquela época implicava isso, de oferecer um sacrifício a Deus. A pessoa poderia tanto oferecer um sacrifício cruento, ou seja, um animal, um sacrifício cruento é aquele com derramamento de sangue, e o sacrifício incruento é aquele de produtos de origem vegetal. Ambos os sacrifícios depois foram regulamentados na lei, e diz o texto sagrado que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Então, observe que não é importante somente a oferta, mas também o ofertante. O ofertante também é importante. De modo que, aqui em Hebreus 11:4, o escritor diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então ele foi reconhecido como um herói da fé. Inclusive em Mateus 23:35, Jesus chama Abel de justo, né? Ele fala o justo Abel. E isso chama-nos a atenção de que nós não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira, nós não podemos, pastor José Roberto, servir a Deus e oferecer a Deus qualquer coisa. Ou seja, não é somente aquela prática exterior, religiosa, ritualística, que é importante a atitude do coração, o sentimento de coração. Inclusive, depois da lei, até Deus fala através de profeta: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, se não tiver essa fé, essa confiança em Deus, não adianta oferecer o sacrifício que seja. É isso mesmo, pastor Fábio. E a confiança, a palavra confiança, no contexto do capítulo 11, aqui da Epístola aos Hebreus, é extremamente importante. E o autor diz logo aí uma definição que ele apresenta de fé nessa abertura. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, todos esses personagens que nós estamos tratando na lição de hoje foram personagens que confiaram em Deus para além daquilo que era aparente, para além daquilo que era visível. E um outro personagem que nós temos aqui, que nos traz um exemplo de fé, é Enoque. Enoque, o versículo 5 desse capítulo 11, diz que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Então, o texto bíblico lá de Gênesis diz que Enoque andou com Deus, e por isso Deus o tomou para si, Deus o transladara. E nós entendemos por essa declaração, tanto lá no livro de Gênesis, quanto aqui no livro, ou na Epístola aos Hebreus, que o andar de Enoque com Deus
fez com que o soberano agisse sobre ele e o tomasse para si. Então nós também, os crentes em Jesus Cristo, temos a esperança e a convicção de que todos aqueles que andam com Deus um dia também serão transladados, a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como se encontra lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Então aqueles que andam com Deus e que têm confiança e que esperam em Deus, também, de igual modo, serão transladados. Daí da importância de se seguir o exemplo de Noé e o exemplo de Enoque. De Noé é justamente o que nós iremos tratar no bloco a seguir. Continue conosco, nós já destacamos aqui com o pastor Fábio a confiança de Abel, falamos sobre a confiança do testemunho de Enoque e quando retornarmos iremos falar sobre a confiança de Noé. Estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje na lição de número 11, estudando a respeito dos gigantes da fé. Já tratamos a respeito de Abel, também de Enoque. Abel foi aquele que ofereceu um sacrifício a Deus, um sacrifício melhor, um sacrifício agradável, porque deu o que de melhor ele tinha para Deus, depositou a sua confiança. E Enoque, que foi transladado e foi tomado por Deus para si, porque ele andou com Deus, e isso vai servindo de orientação para as nossas vidas. A partir da vida de Abel, nós aprendemos a oferecer o que há de melhor para Deus. A partir de Enoque, nós aprendemos a andar com Deus. E o ponto 1.3 da nossa lição trata sobre a confiança de Noé. E a confiança de Noé nos fala sobre a obediência. Noé foi um homem obediente a Deus, ele viveu numa geração imediatista, uma geração corrompida, uma geração hedonista, mas Noé recebeu a orientação de Deus de que ele deveria construir uma grande arca e que deveria pregar e convidar as pessoas para adentrarem aquela embarcação. E o que aconteceu é que as pessoas não deram crédito a Noé. Noé entrou naquela arca, ele e a sua família, e ali eles foram salvos. As pessoas que deixaram de atentar para a mensagem de Noé, elas não perceberam, elas não levaram a sério, elas não ouviram, mas Noé ouviu. E por isso o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, e aqui no versículo 7, ele diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Observe que essa relação entre o ver e o não ver, o acreditar, está aqui imbricada neste capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Ainda não se viu, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, tanto Abel, quanto Enoque, quanto Noé, foram homens de fé, de confiança em Deus. Foram pessoas que investiram no invisível. E essa é uma grande lição que nós devemos tirar para as nossas vidas. Jesus disse, inclusive, que se nós crêssemos, nós veríamos a glória de Deus. Aí, pastor Fábio, nós temos que entender que é preciso crer antes e que a nossa fé não está fundamentada e alicerçada no visível, mas no invisível. O povo de Israel, na antiga aliança, viveu pela vista. Muitos deles, durante especificamente aquela peregrinação pelo deserto, alguns queriam ver para crer, mas nós somos chamados a crer para ver. Isso mesmo, e nós temos que confiar em Deus, e a salvação é pela graça, mediante a fé. Só que esta fé não é somente a fé para a salvação naquela época ali, no passado, quando a gente foi salvo, mas temos que continuar crendo, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, então temos que continuar crendo. E a Bíblia diz que Noé, no capítulo 6, versículos 8 e 9 de Gênesis, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9, Gênesis 6 e 9, diz que Noé era varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava
com Deus. Essa expressão andar com Deus revela comunhão, revela fidelidade, revela confiança, né? Se ele não tivesse fé, confiança em Deus, jamais ele andaria com Deus. No capítulo 7, versículo 1 de Gênesis, em relação a Noé, Deus disse assim: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então, aquele que tem fé, ele tem coragem de viver diferente. Ele tem coragem de ser diferente, de ter atitudes diferentes em relação ao resto, aos demais, aos seus pares. E na época de Noé, o hedonismo era muito grande. A Bíblia diz que na época anterior ao dilúvio só queriam comer, beber, casar e dar-se em casamento. Então era um hedonismo, era um materialismo muito grande, ninguém queria saber de Deus. E a Bíblia adverte, Jesus disse em Lucas 21:34, ele adverte-nos para nós hoje, dizendo: olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, a vinda do Senhor. Então, confiemos em Deus, pratiquemos a palavra de Deus na nossa vida, vale a pena continuar servindo ao Senhor. No tópico 2 da nossa lição, fala da fé que faz ver o invisível. E não podemos falar sobre fé sem falar sobre o principal personagem bíblico que é referido como exemplo de fé, como um homem de fé, que é Abraão. Abraão, que é o grande patriarca hebreu, é o pai de todos os hebreus, de todos os judeus. A Bíblia mostra ele como um homem de fé. E aqui no capítulo 11, versículo 8, o escritor aos Hebreus diz que, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Só obedece a Deus, só obedece o chamado de Deus, só obedece a palavra de Deus quem tem fé. Quem não tem fé, não consegue obedecer, acha que é uma grande bobagem, que não adianta obedecer a palavra de Deus. E só obedece quem tem fé. Então, nós somos chamados por Deus para crer, para ter fé, como o nosso patriarca Abraão. E diz a palavra de Deus que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Então, nós, por exemplo, se alguém, você que está nos ouvindo, se você não é judeu, se você não é descendente biológico de Abraão, não é um judeu de nascimento, mas você pode ser filho de Abraão pela fé. Porque a Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são pela fé e não por uma questão de descendência genealógica, biológica. Em Romanos, no capítulo 4, versículos de 18 a 21, a Bíblia diz que, em respeito a Abraão, todo o capítulo 4 de Romanos, Paulo fala da justificação pela fé e toma como exemplo a Abraão, que foi justificado pela fé. Ele viveu antes da lei, 430 anos antes da lei, e ele foi justificado não porque praticou a lei, mas porque teve fé em Deus. A Bíblia diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então diz aqui Romanos 4, 18 a 21 o seguinte: o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Então a fé, ela crê, ela tem esperança e crê contra a esperança. Então ela tem um certo grau aí ela não se prende muito ao racional, ela vai além do racional. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara.
e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo, olha aí o superlativo aí, certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, por isso que Abraão é considerado o pai da fé, o pai de todos aqueles que creem, porque Deus chamou ele de uma forma muito especial e ele creu, alcançou o testemunho de que realmente ele era um homem de fé. E isso é exemplo para todos nós, aqueles que creem em Cristo, aqueles que seguem a Cristo, creem no Evangelho de Jesus Cristo e na salvação pela graça mediante a fé, são também descendentes de Abraão. Muito bem, meus queridos telespectadores, chegamos ao final de mais um bloco. Vamos fazer mais um breve intervalo e já retornaremos para continuar o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Fique conosco. De volta à Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós estamos aqui hoje na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Já tratamos aí de alguns exemplos grandiosos para cada um de nós cristãos e que são inspiração para as nossas vidas. Tratamos agora sobre Abraão, o homem de fé, o homem que creu em Deus, o homem que investiu a sua confiança no Deus que se revelou a ele e que creu apesar de tudo, contra tudo e contra todos. Um outro exemplo que nós temos aqui nesse ponto 2 da nossa lição, 2.2, é a fidelidade de José. José foi levado ou vendido como escravo e foi posto debaixo do jugo dos egípcios e a mão do Senhor era com José. E Deus abençoava e fazia José prosperar. No entanto, José acabou indo para a prisão por causa de um ato de injustiça. E ali na prisão, ou mesmo na prisão, José confiou em Deus, acreditou que Deus estava no comando da sua existência e da sua vida. E já para o final dos seus dias, quando ele trouxe os seus familiares num momento de seca, de escassez, e quando os seus familiares vieram para o Egito, José antecipou que um dia aquela sua mesma família que havia vindo para o Egito, um dia iria retornar, um dia voltaria para a terra prometida, um dia voltaria para Canaã, e justamente com base nessa fé, o versículo 22 da Epístola aos Hebreus diz: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Então nós vemos aqui uma profecia, uma revelação do próprio José. Ele sabia que o povo de Israel iria voltar para a sua terra e ele diz, olhe, lá no livro de Gênesis, quando vocês partirem, não deixem os meus restos mortais aqui, levem os meus ossos e sepultem-no lá na terra que o Senhor prometeu dar a Abraão, nosso pai. Então essa é uma demonstração de fé e de confiança de José. O nosso comentarista diz que José, pela fé, viu o êxodo do povo judeu. Então, a fé é algo que nos direciona para ver o invisível. E esse ver aqui, inclusive, está entre aspas, porque é uma visão que não depende dos nossos olhos físicos, dos nossos olhos carnais. Depende da revelação que nós recebemos de Deus, depende daquilo que Deus nos fala. E essa fé é justamente alicerçada e fundamentada na palavra de Deus. É por isso que, como está escrito lá no texto, no livro de Romanos, a fé vem pelo ouvir. E a nossa fé, ela é acrescentada, interessante, não necessariamente por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós ouvimos, pela palavra de Deus. Algumas pessoas até, pastor Fábio, acabam vendo demais e se viciando e se tornando dependentes do visível, e aí elas não conseguem amadurecer na sua fé. E a fé, ela é amadurecida e ela é fortalecida na medida em que a pessoa cada vez mais
ouve a palavra de Deus e está disposta a viver a partir daquela revelação. É verdade, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O povo de Israel no Antigo Testamento viu muitos milagres de Deus. E Deus todo dia fazia milagre no meio deles, todo dia mandava o maná do céu, Deus proveu água da rocha, atravessou com eles o Mar Vermelho, o Rio Jordão, fez muitos, mas muitos milagres mesmo. A Shekinah de Deus se manifestava lá no Santo dos Santos. Deus, durante o dia, tinha uma nuvem que o acompanhava para protegê-lo do sol, um filtro solar, vamos dizer assim, entre aspas, de Deus na vida deles. À noite, uma coluna de fogo o acompanhava. Então o povo, Deus fez tanto milagre no meio do povo, e o povo, ao invés de crer mais ainda em Deus, muito pelo contrário, o povo ficou cada vez mais incrédulo, dependente do sobrenatural. O sobrenatural é bom, Deus opera maravilhas, Deus opera milagres, não somente no passado, mas também no presente, e continuará operando milagres no futuro. Mas nós não podemos viver só em função de milagres. Se Deus fizer milagres, eu creio. Se Deus não fizer milagre, eu continuo crendo do mesmo jeito. Essa deve ser a atitude do crente. E outra pessoa que também foi considerada como homem de fé foi Moisés. Aqui no tópico 2.3 da nossa lição, a determinação de Moisés foi prova de que ele era um homem de fé, porque ele foi determinado. Aqui em Êxodo 11, 24 a 26, aqui na nossa leitura bíblica em classe, Êxodo não, em Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 26, diz que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele viveu ali a sua adolescência, sua infância, sua juventude, até os 40 anos no palácio de Faraó, sendo neto do rei, neto de Faraó, mas ele, quando já ficou grande, ele renunciou tudo aquilo. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Só faria ou só faz uma escolha desse tipo, uma renúncia desse tipo, a pessoa que verdadeiramente tem fé. E ele considerou, no versículo 26, diz que Moisés considerou por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E ali, mesmo naquela época, séculos antes, muitos séculos antes de Cristo, ele já teve um vislumbre do sacrifício de Cristo, do que Cristo ia padecer, do vitupério dele na cruz, que ia ser escarnecido, que ia padecer perseguições, ia sofrer de diversas formas, e ele ali já se identificou com o sofrimento de Cristo. Lembre-se que Cristo, ele não estava, Jesus, ele já existia antes de vir ao mundo. Jesus já estava na corte celestial, era uma das pessoas da Trindade, junto com o Pai e o Espírito Santo, mas ele resolveu morar com os homens, ele resolveu vir ao mundo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele compartilhou com os homens as limitações da natureza humana e sofreu junto com os homens e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então toda essa quenose, esse esvaziamento de Cristo e o vitupério que ele sofreu aqui na terra, Moisés já se identificou com isso bem antes de Cristo. E nos evangelhos, nas epístolas paulinas, Paulo chama muita atenção também que nós devemos também sofrer com Cristo e aceitar e superar as perseguições, as provações, os vitupérios, por amor de Cristo. Pastor Zé Roberto, ser participantes das aflições
de Cristo. Então Moisés, ele já viu, né, todo esse sofrimento e tinha em vista a recompensa. E a certeza também da recompensa, do galardão, também ajuda a pessoa. Nós somos falhos, nós temos as nossas dificuldades e a Bíblia também tem promessas, né, tem galardão, e isso alimenta a fé, né? E é bem verdade que nós, os cristãos, vivemos alicerçados e, como diz o hino do inário cristão, da harpa cristã, firmados nas promessas de Cristo Jesus, nosso Senhor, e é nelas que nós nos pautamos, nós nos conduzimos confiantes de que a palavra de Deus há de se cumprir, que passarão céu e terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por causa disso, nós temos a bendita esperança e a certeza, a convicção, com base na palavra de Deus, que aquilo que o Senhor prometeu, Ele haverá de cumprir em nossas vidas. Terminamos, portanto, aqui o tópico 3, ou melhor, o tópico 2 da nossa lição. Nós vamos tratar no ponto seguinte a fé que dá poder para avançar, e ainda vamos falar sobre Josué, Raabe e Gideão. Continue conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós estamos tratando hoje a respeito de fidelidade a Deus, confiança, e destacando aqui alguns personagens bíblicos. E o ponto 3 da nossa lição, a fé que dá poder para avançar. E nós temos aqui mais 3 personagens, Josué, Raabe e Gideão. Em relação a Josué, 3.1, a sua ousadia, depois que Moisés morreu, Deus determinou que o sucessor de Moisés seria Josué. Josué era aquele homem preparado, general de guerra, e fazia, se necessário, que um homem dessa estirpe pudesse conduzir o povo pela terra prometida, tendo em vista que haveriam guerras, batalhas. E Josué foi aquele que creu, e ele mostrou a sua fidelidade e confiança a Deus. Aqui no versículo 30 diz: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. É aquele episódio de que Josué orienta que os muros da cidade de Jericó sejam rodeados e o muro cai por terra. Isso por causa da confiança que esse homem de Deus demonstrou à palavra de Deus, e ele avançou em suas conquistas, e ele chegou nos propósitos e desígnios que Deus havia estabelecido. E o povo de Israel, inclusive, se estabeleceu naquela terra. As 12 tribos de Israel foram ali estabelecidas, como prova de que a confiança de Josué resultou em ousadia. Então, aqueles que confiam em Deus e que têm fé em Deus conseguem ir adiante, conseguem mais à frente. Muitas pessoas ficam para trás, muitas pessoas se cansam, muitas pessoas desistem, mas aquele que tem a sua confiança, a sua firmeza na promessa de Deus, pastor Fábio, ele segue adiante, firme, constante na obra de Deus. Sempre confiando, sempre confiando. E não somente temos aqui heróis da fé do sexo masculino, mas também temos heroínas, vamos dizer assim, heroínas da fé. E aqui destaca-se Raabe. Raabe era uma meretriz ou prostituta que vivia lá nas muralhas de Jericó, tinha a sua casa ali naquelas muralhas, e quando foram enviados para lá os espias para fazer um reconhecimento do território, para que Josué, para que fosse planejada a batalha ali para a conquista de Jericó, quando os espias deram com a casa de Raabe, encontraram Raabe, e a conversa deles com Raabe foi muito interessante, porque Raabe já tinha ouvido falar do que Deus já havia feito ao longo dos 40 anos ali, caminhando na terra prometida,
E Raabe, ela creu em Deus, ela creu em Jeová. Raabe acreditou que realmente Deus ia dar aquela terra, aquela cidade a Josué, nas mãos de Josué, enquanto alguns do próprio Israel não cria. Raabe, ela acreditou e ela arriscou a sua própria vida escondendo os espias ali na sua casa, dando cobertura àqueles homens ali de Israel para que não fossem reconhecidos e assim julgados e condenados. Então ela arriscou a sua própria vida porque ela cria, ela acreditava que Deus realmente estava naquele negócio, que Deus ia julgar Jericó e que ia dar vitória ao povo de Israel naquela batalha de Jericó, e pediu para que ela fosse poupada. Então nós vemos aí a graça de Deus alcançando pessoas também que não eram da linhagem de Israel, pessoas que eram de fora, que eram gentias. E isso aí já é um prenúncio da grande salvação que ia alcançar também os gentios e não somente os judeus quando Cristo viesse. E nós vemos aqui que Raabe, ela, por esse feito, teve a sua vida poupada. Os israelitas pouparam a vida dela e ela passou a fazer parte da linhagem do povo de Deus. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Ela, depois desse episódio da derrubada de Jericó, ali ela casou com um israelita, com um judeu. Ela se converteu a Jeová e casou, constituiu família, e ela foi ascendente, pastor José Roberto, de Jesus. Então Jesus tem aí na sua genealogia uma mulher que era meretriz, como também tem na sua genealogia Ruth, que era uma moabita, que era amaldiçoada, aquele povo amaldiçoado. Mas não importa o passado da pessoa, o que fez, o que deixou de fazer, mas se a pessoa se voltar para Deus, se crer em Deus, tiver fé e confiança em Deus, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado e a pessoa passa a andar com Deus. É verdade, é uma demonstração, pastor Fábio, da graça de Deus que já alcançou essas pessoas lá na antiga aliança. E o ponto 3.3 fala do heroísmo de Gideão. Gideão foi um dos juízes de Israel. O Antigo Testamento reporta um período depois de Josué, no qual o povo era conduzido por Deus e pelos juízes. E os juízes eram pessoas que eram levantadas por Deus para trazer livramento da opressão de algumas nações vizinhas. Evidentemente, o povo depois pecava novamente e Deus ia levantando outros e mais outros juízes. Nós temos o caso aqui de Gideão, que é um caso de um dos juízes que confiou em Deus e que com apenas 300 homens ele foi à batalha para livrar o povo de Israel. E é uma demonstração aqui que ele não contabilizava números. Gideão, com apenas 300 pessoas, foi contra o grande exército dos midianitas, e isso ele sabia que era porque a vitória quem haveria de lhe dar era Deus. E isso também fica de lição para nós, para que nós atentemos para esse fato e aprendamos que não é pela quantidade que nós chegamos a agradar a Deus, mas é pela fé e pela disposição que essa quantidade tem na sua dependência do poder de Deus. Muitas pessoas às vezes se impressionam, não é, pastor Fábio, com a quantidade, porque tem muita gente, mas Gideão sabia que a qualidade era mais importante do que a quantidade. É verdade, é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. O que vai fazer a diferença é a presença de Deus na nossa vida. Meu querido telespectador, vimos aqui muitos heróis da fé: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Josué, Moisés, Raabe, Gideão, tantos outros. Não falamos aqui, como diz o texto, versículos 32 a 34 da nossa leitura bíblica em classe. Eu gostaria de concluir esta aula lendo esses versículos, dizendo assim: e que mais direi?
Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Então, pastor José Roberto, somente a fé em Deus é que é capaz de na fraqueza, tirar força e fazer tudo isso aqui. Agora, uma coisa importante aqui, em todo esse capítulo 11, meu querido telespectador, pastor José Roberto, não é fé na fé. Não é fé na fé, não é pensamento positivo, é fé em Deus, é fé numa pessoa, é confiança numa pessoa e essa pessoa é Deus. Isso mesmo, e que se nos revela na sua palavra, na qual nós firmamos a nossa esperança. Estamos concluindo mais um programa, você continua o debate na Escola Bíblica Dominical da sua congregação, continue nos acompanhando, que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima oportunidade.